Primeiramente, eu quero começar agradecendo, a todos vocês por estarem aqui. Eu sei que ainda tem alguns que ainda vão chegar, mas eu quero começar falando o seguinte: por mais que o nome ali esteja seminário, nós não iremos fazer um seminário aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer é apresentar o que é o Ministério de Aconselhamento. Nós não teremos basicamente nada do que será apresentado no curso, porque nós iremos fazer um curso de aconselhamento bíblico. Esse curso, ele vai ter duração de 3 meses, toda segunda-feira. E é nesse curso que nós iremos dar todo o material, todo o conteúdo sobre o Ministério de Aconselhamento. Que está lá, como você deve abordar as pessoas, enfim, tudo que a gente vai realmente passar e formar um conselheiro bíblico. Isso vai ser no curso. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre o Ministério de Aconselhamento, especialmente como ele vai ser feito, de maneira bem superficial, é óbvio, porque o conteúdo vai ser no curso, mas de maneira que você consiga entender a importância do aconselhamento bíblico dentro da congregação. Você sabe, e é verdade, é bem verdade, que a gente tem vivido esses dias onde as pessoas têm cada vez mais tido problemas emocionais, não é verdade? Talvez você seja até alguém que já tenha passado por isso. Então, o aconselhamento bíblico visa tudo isso. Ou talvez você seja um conselheiro, alguém que as pessoas procuram para se aconselhar, mas você faz isso porque faz. Mas não tem, digamos assim, as técnicas que um conselheiro bíblico deveria ter. Muitas vezes seu conselho é até um bom conselho, mas não é um conselho, por exemplo, pautado na Escritura. E é isso que a gente pretende fazer. Formar conselheiros que possam usar a Bíblia como ferramenta para aconselhar pessoas. E mais do que isso, para sarar corações feridos. Seja por sofrimentos quaisquer que sejam. Amém? Tendo dito isso, então vamos lá. Pode passar aí, Rebeca. Pede para... Apaga ali, por favor, aquela luz, senão vai ficar ruim aqui. Ela apaga, porque ela é luz de emergência, então se faltar energia, ela acende. Aí, como foi apagada, ela acha que faltou energia, né? Já é inteligente. O cérebro dela, né? Então, vamos lá, irmãos. O nome é... Volta lá que eu me esqueci o nome. Aconselhamento bíblico, restaurando corações pela verdade. Esse é o tema do nosso ministério. É aquilo que vai reger o nosso ministério. Restaurando corações pela verdade. E aí eu quero pedir que você abra em Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Se alguém achou, pode ler. Eu vou já falar um pouco sobre esse versículo, porque ele é a base do nosso ministério. Sara os corações, como é, Fabiano? Sara os corações, sim. Sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. E com que esses corações quebrantados e feridos vão ser sarados? Com a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que vai curar e sarar esses corações. Deixa eu falar uma outra coisa aqui que eu acho importante. Eu vou falar disso mais na frente, mas eu já quero ir introduzindo o assunto aqui. Nós, como congregações, como igreja, nós temos muita dificuldade, por exemplo, de aplicar a Escritura ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, como ser um cristão no trabalho? Como ser um cristão no casamento? A gente tem dificuldade com isso. E aí a gente costuma viver a nossa vida numa dicotomia. Né? Durante o domingo a gente é cristão e aplica aquelas verdades à minha vida espiritual. E aí da segunda-feira para frente, seja o que Deus quiser. E não é assim. A Escritura, ela é para a minha vida. Sem importar o dia da semana. Mas nós temos essa dificuldade de aplicar as verdades bíblicas ao nosso dia a dia, à nossa vida comum. Né? Alguém, por exemplo, pergunta assim, como é que eu aplico o evangelho no meu casamento? Porque o evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Isso é o evangelho. Como é que eu aplico isso no casamento? Então as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então, o aconselhamento bíblico, ele vai tratar exatamente disso. Ensinar as pessoas a aplicarem as verdades bíblicas à sua vida comum. Então, esse é um dos propósitos do aconselhamento bíblico. Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos aqui. Sarando os corações pela verdade. Esse nome transmite a base e o propósito do ministério. Restaurar, por meio da verdade bíblica, de corações feridos pelo pecado, pelo sofrimento e pelas almas e pelas aflições da alma. Deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Todo sofrimento humano, todo, sem exceção, é consequência do pecado. Não necessariamente o pecado que alguém tenha cometido, mas quando o pecado adentra no mundo, e a gente tem falado muito isso, pelo menos essa semana que passou, quando o pecado adentra no mundo, ele traz todas as mazelas possíveis. E como consequência, o sofrimento. Então, todo sofrimento humano, ele é consequência do pecado adentrado ao mundo. E se o problema do sofrimento é o pecado, então a solução é o quê? É o evangelho. Então nós iremos trabalhar justamente nesse sentido. A verdade é a palavra de Deus e ela é quem nos liberta. Se o sofrimento humano vem por causa do pecado, a palavra de Deus, pelo evangelho, ela nos liberta disso. E é por isso que ela precisa ser usada para curar, sarar corações. Ela precisa ser usada para colocar ou trazer conforto aos aflitos. Amém? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Eu não falei isso, né? Mas tem um microfone aqui na frente e um lá atrás. Se você tiver uma dúvida, você levanta a mão. Está ali um, tem o outro aqui com o Ivan. Então, se você tiver dúvida, pode levantar a mão e o microfone vai até você. Muito bem. O que nos remete a um processo que envolve muito além da cura emocional, mas também conexão ou reconexão com Deus, de arrependimento, fé e transformação. Um dos motivos, e aí preste atenção, quando o pecado entra no mundo, como é que o homem foi criado? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entra, essa imagem ela é desfocada, distorcida. Para que essa imagem ela seja novamente restaurada, é necessário que ele entre em comunhão com Deus novamente. É por isso que a palavra é a palavra religião. Porque a palavra religião vem do latim religare, que significa religar. Religar o quê? O homem. A quem? A Deus. E somente o homem ligado a Deus é que ele vai ter essa imagem novamente restaurada.
Então, quando ele tem essa imagem desfocada, distorcida, todo sofrimento é vital, não. É comum à vida dele. É inevitável. Mas ele pode receber essa restauração. Agora, enquanto nós estivermos aqui, estaremos, mesmo que restaurados à imagem de Deus, ainda estaremos sujeitos a sofrimento. Só que esse sofrimento não irá mais nos trazer desespero. Amém? E é isso que a gente precisa comunicar. Mas vamos dar continuidade. Pode passar aí, Rebeca. O versículo base é esse que a gente leu. Curará os quebrantados de coração e lhes atará as suas feridas. O que sintetiza a missão do ministério, que é alcançar os quebrantados, os feridos, os que sofrem, com o bálsamo da palavra viva de Deus. Então, você sabe o que é um bálsamo, não é? Quem não sabe o que é bálsamo? Todo mundo sabe, né? Glória a Deus. O bálsamo, na verdade, é unguento. Ixi, ficou pior, né? O que é unguento? Hã? Unguento, não é coentro. Unguento é uma mistura de ervas, né, seja elas aromatizantes ou medicinais. Então acaba que seria um remédio para colocar em cima da ferida. Certo? Isso seria um bálsamo, um unguento. Então, esse bálsamo, esse unguento, para colocar em cima da ferida, é o quê? É a palavra. Vocês estão comigo? E a palavra de Deus, ela é o bálsamo, ela é o remédio para colocar em cima da ferida. As nossas feridas da alma, que veio por causa do pecado. Agora, eu espero que vocês estejam entendendo isso, né? Eu não estou dizendo que todo sofrimento é porque alguém cometeu um pecado. Vocês estão entendendo isso, né? É quando o pecado entrou no mundo, aí com ele veio todas as mazelas possíveis. Por exemplo, desajuste de relacionamentos. Sim, pode falar. Microfone. É porque está gravando, Fabiano. Demora um pouquinho. Pronto. Porque no Antigo Testamento eles acreditavam que o pecado, né, passava de pai para filho, né, e assim sucessivamente, o que não é o caso. Exato. Agora, Ezequiel 18, não é isso? O pecado do pai não será cobrado no filho, e o do filho no pai, né? Algo parecido com isso, né? Mas é isso mesmo, né? Só que não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. É óbvio que muitas vezes a consequência do pecado do pai vai transmitir para o filho de alguma maneira. Por exemplo, se o pai é um alcoólatra, isso vai causar alguma coisa na família? Vai atingir o filho? Vai. Mas ele não é culpado pelo alcoolismo do pai. Ele só vai sofrer as consequências desse alcoolismo. Vocês entenderam? Isso, os traumas. Mas ele não é culpado pelo pecado do pai. Mas o fato é que só existem esses desacertos porque o pecado entrou no mundo. Esse é o meu ponto aqui, tá bom? Continuando. O Senhor é quem cura e restaura, mas ele escolhe fazer isso através do seu corpo, que é a igreja. O conselheiro bíblico atua como instrumento de Deus para revelar sua graça, correção e misericórdia. E aí, eu disse que nem sempre quando alguém sofre é porque peca, mas às vezes é. Às vezes é. E se esse é o ponto, ou se esse for o ponto, então ele precisa ser corrigido. E aí nós iremos corrigir ele como?
coloca de joelho ajoelhado em cima do caroço de milho e dá chicotada? Engraçado que só os velhos disseram, eita, só os velhos. Os novos que não sabem nem o que é isso, nem ligaram. Eu nunca passei, não. Alguém traz água, por favor. Então, como eu estava dizendo, nem sempre é por causa do pecado que a pessoa cometeu, mas às vezes pode ser. E se for, precisa ser corrigido. E corrigido com a palavra de Deus. A grande questão é que a maioria dos irmãos não sabem fazer isso. Não sabem corrigir pela palavra. E aí, obrigado, Gabriel. Então, o que acontece é, sabe qual é a maneira que a igreja mais sabe usar a palavra? Também, mas eu queria um outro nome que a gente usa para isso. Para exortar. Né? Pega a Bíblia, ó, você está errado e tá vendo aqui o que a Bíblia está dizendo. Mas usar a Escritura como um bálsamo, corrigindo como um aroma, como um unguento, um remédio, às vezes não se sabe. Né? Para pegar a vara, o cajado de Arão, né, e descer no lombo, todo mundo sabe. Mas dar uma palavra para corrigir e levantar são poucos. E é isso que o conselheiro bíblico vai aprender. A usar a Escritura como remédio e não como uma arma que vai terminar de matar. Porque a igreja, de modo geral, muitas vezes ela é muito boa para enterrar. Mas tem dificuldade de levantar. Não é? E a gente só consegue fazer isso com a Escritura. Por isso que Paulo vai falar que o obreiro ele tem que ser habilidoso com a palavra da verdade. Continuando, vamos lá. Temos como objetivo desenvolver um ministério de aconselhamento bíblico fundamentado na suficiência das Escrituras, capacitando membros da igreja a conduzir outras pessoas em processo de confissão, arrependimento, restauração e crescimento espiritual, lidando biblicamente com o pecado, o sofrimento e suas consequências, pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos. Lidar biblicamente com o pecado, isso é uma coisa que, por incrível que pareça, a igreja tem esquecido. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Qual foi a última vez que você soube que um irmão foi disciplinado por um pecado que ele cometeu? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que seria disciplinar o irmão? Isso seria o ideal. Mas quando a igreja disciplina, o que normalmente ela faz? Ela pune. Punir não é disciplinar. Não é isso que acontece? Ó? A pessoa está no ministério, aí ela está cometendo um pecado. O que normalmente faz? Eu não estou dizendo que deveria continuar fazendo ou atuando no ministério do jeito que ela está. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a disciplina é só o afastamento. Você sabe o que é disciplina? O que significa a palavra disciplina? É isso que eu estou perguntando. Você sabe o que é? Olha, a palavra disciplina ela tem a mesma raiz de uma outra palavra. Qual é? Discípulo. Então, disciplinar é trazer de novo ao caminho do discípulo. A pessoa que cometeu o pecado, ela desviou do caminho do discípulo. Então, ela precisa ser disciplinada. Ela precisa ser traga de volta.
E não é afastando ela que você vai fazer isso. Ou só afastando ela. Ela precisa ser acompanhada até ela voltar ao caminho do discípulo de novo. E isso é disciplinar. Todo mundo entendeu? É isso que acontece? Quanto tempo isso não acontece? Isso é o que a gente está chamando de tratar o pecado biblicamente. Tratar o pecado biblicamente é isso. Pecado é pecado, ele tem que ser extirpado. Não o irmão. A não ser que ele queira ir junto com o pecado. Aí é com ele. Mas a igreja precisa lidar biblicamente com o pecado. Ele está em pecado e precisa ser tratado. Eu vou tentar mostrar isso de uma maneira mais clara. Se uma pessoa está doente, você leva ela direto para o cemitério, não é isso? Por que não? Quem é que a gente leva para o cemitério? Mas a gente faz isso com os irmãos. Se alguém está doente, a gente leva para onde? Para o hospital, procurar um médico. E nesse sentido, os médicos seriam os conselheiros. Seriam entre aspas, tá? Porque na verdade o médico é Jesus pela sua palavra. Então, vamos dizer que nós seríamos os enfermeiros. Conduziríamos até o médico. Deu para entender? Vamos continuar. Passa, Eve. Teremos como base, essa vai ser a base do ministério de aconselhamento. Essa é a base. O fundamento está aqui. Primeiro, a Bíblia é suficiente para diagnosticar e tratar os dilemas humanos mais profundos. A Bíblia é suficiente para tratar todos esses dilemas, seja eles quais forem. Então, a base do nosso ministério é que a Bíblia é suficiente para tratar todas as questões do ser humano. E por que a Bíblia é suficiente? Nós vamos ver isso lá no curso. Certo? Ficou curioso? Sim ou não? Essa era a ideia, para você fazer o curso. 3 parcelas de... Brincadeira. Estão pensando que é de graça, é? Falando sério, né? Se for cobrar alguma coisa, que eu acredito que não, vai ser apenas pelo material. Se a gente for fazer impresso, porque eu acho que não vai ser impresso, a gente vai passar para vocês em PDF, né? Então, vocês têm celular, tablet, computador. Aí, se vocês quiserem imprimir, fica por conta de vocês, tá bom? Mas não vai ser cobrado nada, né? Amém. 2. O pecado é a raiz do sofrimento e da desordem em todas as áreas da vida humana. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão. O que significa estar destituído da glória de Deus? Está separado dessa glória de Deus. E é justamente por ele estar longe dessa glória de Deus que existem todas as mazelas que existem. E aí ele precisa ser restaurado, aquela imagem que ele perdeu. E é claro que no nosso contexto, no nosso caso, nós vamos ser restaurados à imagem de quem? Acaba sendo Deus, mas de Cristo. É a imagem de Jesus que nós iremos ser restaurados. Porque antes nós tínhamos a imagem de Adão em nós. Mas depois da restauração em Cristo, é a imagem de Cristo. E essa imagem, ela precisa ser restaurada. Constantemente, né, restaurada. 3. O evangelho é o único caminho verdadeiro de transformação. Exatamente. E o conselheiro não pode perder isso de vista.
Nem em relação a ele e nem em relação a quem ele vai estar aconselhando. Lembre-se, não são suas palavras que vão trazer conforto e consolo, mas é a palavra de Deus que vai trazer conforto e consolo aos corações. É o evangelho o remédio para todo o pecado e para toda a doença da alma. É o evangelho. Então, por isso que o evangelho é o único e verdadeiro caminho de transformação. E Jesus disse isso, não é? Ele disse o quê? Eu sou o caminho. E quando ele disse eu sou o caminho, ele não deu outra opção. Ele é ou, ele não é um. Então, se ele é o caminho, então é o único que é capaz de transformar. E 4. O aconselhamento bíblico é uma forma prática de discipulado, onde se aplica o conhecimento bíblico à vida real. Inclusive, eu já falei isso aqui para vocês. Temos dificuldade de colocar o evangelho em prática na nossa vida comum. E o aconselhamento bíblico vai ajudar nisso. E muito mais, a gente vai falar disso mais na frente, mas muito mais do que uma cura para um problema, o aconselhamento bíblico é algo que vai transformar as pessoas em discípulos de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Que o aconselhamento bíblico não é só para quem está em crise. Porque a gente costuma fazer isso com os médicos, não é? Quem vai aqui no médico regularmente sem estar sentindo uma dor na unha, levanta a mão. Oh, coisa boa. Porque a maioria de nós só vai no médico quando está sentindo alguma coisa. Eu também, Beto. Eu acho que eu não lembro qual foi a última vez que eu entrei no hospital para me consultar. É. Até porque hoje em dia eu faço em casa o que os médicos fazem no consultório, consulto no Google. É o que eles fazem lá. Eu só não receito para ninguém, receito para mim mesmo. Então, o discipulado, ele é algo que vai ser colocado na prática, o conhecimento bíblico na vida real. Então, ele é uma forma também de discipulado. Não é para ser uma coisa pontual, é para ser um processo. Sempre que você sentir necessidade, não se encabule, procure o seu conselheiro. Gente, eu esqueci de falar. Stephanie, tu pode ficar em pé só um pouquinho, só para o pessoal te ver aí. A Stephanie, ela está junto comigo nesse ministério de aconselhamento. Ela tem formação em psicologia e eu estou fazendo uma pós em aconselhamento bíblico. Então, nós iremos dar o curso juntos. Ela vai dar algumas disciplinas e eu outras, tá? Então, ela também vai fazer parte de tudo isso. Obrigado. E aí, ela vai estar sempre aqui, ó. É isso mesmo. Ela vai estar sempre complementando aqui alguma coisa. Muito bem. A restauração não acontece fora do relacionamento com Deus e com a verdade. Não há restauração sem Deus. E é isso que a gente vai tratar no aconselhamento bíblico. Passa. As bases doutrinárias. Primeiro, a suficiência da Escritura. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Uma coisa que é interessante desse versículo. Aqui, tá bom? Ok. Uma coisa que é interessante desse versículo, vocês estão vendo que tem duas palavras muito parecidas aí: instruir e ensinar. Vocês estão vendo? É a mesma coisa? Qual a diferença?
O ensino, pelo menos as palavras que estão colocadas aí, tá? No original. O ensino, ele tem a ver mais com uma coisa coletiva. O instruir é algo mais pessoal. Mas a palavra de Deus serve para as duas coisas. Tanto para você ensinar no coletivo, como instruir no pessoal. Para corrigir e para repreender. Então a palavra de Deus, ela vai agir em todas essas áreas. Ensinar, instruir, repreender e corrigir. Em justiça. E por quê? Porque ela é a palavra de Deus inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não há crise humana que não possa ser abordada com princípios bíblicos. 2, Cristo como o centro do aconselhamento. A mudança real acontece quando o coração é confrontado e transformado pela presença de Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É o que está escrito aí, 2 Coríntios 5,17. Então, Cristo é a base, é o centro do aconselhamento bíblico. É a Ele que nós iremos olhar ou apontar para que aquele que está sendo aconselhado seja direcionado. Cristo é o nosso alvo e deve ser o alvo dos nossos aconselhados. Todos entenderam? E o foco não é apenas a resolução de problemas, a gente já falou isso, mas a formação do caráter à imagem de Cristo. Né? Então, ou seja, o aconselhamento bíblico não é só quando você está com alguém lá que está em crise. Não, é formar o caráter de Cristo em todas as pessoas. Por isso ele não tem só esse foco de resolver problemas. Ele também vai ser um discipulado, como a gente já colocou aqui. E por último, a antropologia bíblica. O ser humano é criado à imagem de Deus, mas profundamente afetado pelo pecado. Suas emoções, pensamentos, comportamentos não podem ser compreendidos ou tratados de forma plena sem considerar a sua dimensão espiritual. E isso é algo muito importante. O ser humano é uma unidade. Só que às vezes a gente não trata assim. A gente trata assim, ó. A igreja, aliás, a Bíblia é para a nossa vida como igreja. Mas não serve para a minha vida profissional. Porque aí já é uma outra área da minha vida. Mas o ser humano, ele é uma unidade. Existe um versículo que diz assim, ó: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Porque o ser humano é uma unidade. Quem nunca passou um problema sério que não teve a fé abalada? Foi ou não foi? Porque nós somos uma unidade. Não dá para a gente viver alguma coisa com o nosso corpo sem que a nossa alma seja afetada, sem que as nossas emoções sejam afetadas, e vice-versa. Nós somos uma unidade. E, portanto, a palavra de Deus, ela é suficiente para tratar tudo. Tudo, sem exceções. O pecado adentrou no mundo e bagunçou o ser humano. E só tem uma coisa que pode restaurar esse ser humano de novo: a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E é por isso que a gente tem como base a antropologia bíblica, que mostra, pela Escritura, como o ser humano foi afetado. Depois que Adão e Eva pecam, qual é o primeiro pecado já mencionado na Escritura?
o assassinato. Assassinato de quem? De irmãos. Os relacionamentos já começaram a bagunçar. Na verdade, já o de Adão e Eva já começaram a bagunçar. Né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O relacionamento já deixou de ser harmonioso. Passou a ser imposto, forçado. Porque o pecado bagunçou tudo. Passa. Não, passa não, calma. Abre Jeremias 17:9, eu acho esse texto importante. O Salmo 51 é Davi, ele reconhecendo o pecado dele diante de Deus, né? Quando ele adultera com Betseba. Mas Jeremias 17:9, quem achar pode ler, por favor. É engraçado que uma das coisas que a gente mais escuta no mundo é siga o seu coração. Estamos ferrados. Enganoso é o coração do homem, mais do que o que, Natan? Do que todas as coisas. Você não pode confiar no seu coração. Desesperadamente corrupto. Esse é o coração humano. Foi assim que o coração do homem ficou por causa do pecado. Isso é antropologia bíblica. Ok? Agora sim, pode passar. As bases doutrinárias ainda, a missão da igreja inclui cuidado e restauração. Somos chamados a carregar o fardo uns dos outros, Gálatas 6:2, exortar com amor, restaurar os caídos, encorajar os fracos e consolar os abatidos. 1 Tessalonicenses 5:14. Então, essa é a missão da igreja. Carregar os fardos uns dos outros e exortar com amor, restaurar os caídos, encorajar os fracos, consolar os abatidos. Essa é a nossa missão como igreja. Aliás, né? Uma das, né? Levar o evangelho. E é engraçado que a gente até diz, né? A missão da igreja é pregar o evangelho. E também é, obviamente. Só que quando se trata de pregar o evangelho, quando a gente está pensando em pregar o evangelho, a gente está pensando em quem? Não é nem isso. Quando a gente pensa em pregar o evangelho, nós estamos pensando em pregar para quem? Para os não convertidos, né? Como se a igreja não precisasse do evangelho. Aí alguém diz assim, olha, eu preparei uma pregação evangelística, né? E se a pregação não for evangelística, ela é o quê? Se você não está pregando o evangelho, você está pregando o quê? Então a pregação ela é evangelística, seja por não convertido ou por convertido, porque é o evangelho que nos consola. Amém? O Espírito Santo como agente ativo na restauração. O conselheiro é um instrumento, mas o Espírito é quem convence, transforma e sustenta. João, Evangelho de João 16, do 8 ao 13. A oração e a dependência de Deus são centrais em todo o processo. E aqui vale salientar uma coisa. Nós acabamos de dizer que o coração do homem é não confie em você. Em que sentido eu estou dizendo isso? Não é você que vai curar a pessoa. Você é só o instrumento. A cura virá por Deus mediante a palavra dele. E uma coisa super importante, não tem como a gente aconselhar alguém biblicamente se nós mesmos não lemos a Bíblia. Então é importante que quem for fazer parte do curso e do ministério tenha isso em mente. Você tem um compromisso, uma obrigação, uma responsabilidade de todo dia tirar um tempo para ler a Bíblia, para alimentar o seu espírito. Porque como é que você vai instruir alguém baseado na palavra se você mesmo não lê? Um advogado que vai advogar sem conhecer a lei.
É. Então, é pré-requisito. Você pode até fazer o curso, mas é pré-requisito para se formar conselheiro alguém que tem vida com Deus mediante a sua palavra. Senão, meu irmão, você não vai tratar uma pessoa com a palavra se você não sabe a palavra. Você não conhece a palavra. É impossível. Aí a gente vai fazer que nem os médicos fazem. A gente vai procurar no Google um versículo bíblico que se encaixa ali com aquele negócio. E não. Discipulado, acima de tudo, é transferência de vida. Discipulado não é um curso que você passa. Discipulado é uma vida que você tem e você transfere para o outro. Mas você só transfere se você tiver. Não funciona essa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alguém que diz assim, olha, você tem que ler a Bíblia todo dia, mas ele não lê. Não funciona. Nós precisamos ter essa responsabilidade e esse compromisso com a palavra de Deus para poder tratar as pessoas dessa maneira. E não se engane, tá? As pessoas sabem. Elas conhecem, elas sabem se você tem segurança naquilo que você está falando dentro da palavra ou não. Elas sabem quando você fala e aquilo que você está falando tem total confiança naquilo que a Escritura diz. Confiança que eu digo no sentido de ter base ali, fundamento daquilo que você está falando. Elas sabem. Elas percebem. Pode passar. E aqui, né, obviamente, além da Escritura, vida de oração. A oração é fundamental. Muito bem. Passa. Termos um ministério de aconselhamento bíblico na igreja é não somente necessário, mas também essencial, de suma importância, porque muitas pessoas dentro das igrejas enfrentam sofrimentos profundos, lutas contra o pecado, crises emocionais e espirituais e nem sempre sabe onde buscar ajuda. Quem é pastor ou que já trabalhou com a igreja de alguma maneira, sabe o quanto esse tipo de coisa, especialmente nos dias de hoje, tem acontecido. Pessoas com problemas espirituais, emocionais, assim, de maneira tremenda. Pessoas que às vezes você chega lá e não sabe nem o que fazer. Então é fundamental isso. Que a gente saiba como consolar essas pessoas. E aí, saibam onde buscar ajuda. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, né? Eu não sei se você viu, mas eu vi uma reportagem, por isso eu fui pesquisar, sobre as instituições que as pessoas mais confiam. Vocês viram essa reportagem? E aí, as instituições que estão em descrédito, por exemplo, políticos, né? Tinha outros lá, o Supremo Tribunal. E aí eu vi que a igreja, ela ainda está dentro daqueles... Aliás, ela é ainda é a segunda instituição que as pessoas mais confiam. Imagine qual é o primeiro. De todas essas instituições aí, militares, tudo, qual é o primeiro? Que as pessoas ainda mais confiam? Hã? Não. 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 A polícia estava, eu não sei se era quinto lugar, alguma coisa. Hã? Não. Oi? Os bombeiros. É a instituição que as pessoas mais confiam. E a igreja era o segundo. Mas mesmo sendo a instituição que as pessoas ainda confiam, elas têm dificuldade de procurar ajuda. E por que você acha que isso acontece? Vai falar, Esther. Eu acredito que o medo de ser julgado dentro da igreja é uma das coisas que fazem elas não terem tanta coragem de se expor.
E além de ter medo de ser julgado, é ter medo de ter as suas vulnerabilidades expostas para terceiros. Eu acho que essas duas coisas são as principais. Olha, eu não sei, assim, o quanto você já conversou profundamente com alguém, o quanto essa pessoa já se abriu para você, emocionalmente, espiritualmente. Mas eu já tive conversa com pessoas que, sem brincadeira, foi como se eu tivesse tocado na alma daquela pessoa. Uma palavra que eu falei. E aquela pessoa, ela se desmanchou em choro, que eu achei que ela não ia parar de chorar. Bom, eu vejo assim a questão das pessoas ter medo também. Eu não digo nem medo, né? É porque hoje o evangelho ele está sendo muito distorcido, né? Tem pessoas que se dizem uma coisa sem ser, ou seja, pastores que não são, né? E pessoas que pregam uma coisa e vivem outra, e fica isso bem visível, né? E as pessoas, eu acho que não querem se entregar, porque não, realmente não dá para perceber, não tem na testa dizendo assim, ó, eu prego a verdade. E para você chegar e falar da sua vida pessoal, particular, para uma outra pessoa, é meio complicado. E pessoas que você não conhece, aí se torna mais complicado ainda. Entra muito dentro do que a Stephanie falou, e era o que eu estava falando, né? Eu quis colocar essa situação que aconteceu comigo para a gente ter uma noção do quanto a gente consegue ter em nossas mãos a vida de uma pessoa. A pessoa está se expondo ali. E o que essa pessoa mais deseja quando ela se expõe é segurança. Ela saber que tudo aquilo que ela está falando ali vai ficar onde? No flanelógrafo, para todo mundo saber. Né? Ela quer que seja guardado. É isso que ela espera. E aí, muitas vezes, as pessoas não fazem isso porque elas têm medo de confessar seus pecados e na semana que vem está todo mundo sabendo dos pecados dela. Então, o conselheiro ele tem que ter a noção de que ele é... Eu não lembro qual era a expressão, o pai que é o mais velho vai saber. Quando a pessoa era assim, não era baú, não. Eu usava uma expressãozinha que a pessoa guardava e não soltava para ninguém. Eu não sou velho, não, viu? Por isso que eu estou perguntando para ele. Tem essa expressão, mas tinha uma outra que falava. Enfim, eu não estou lembrado. Mas o ponto é esse. Que eu sou mais velho que o pai, né? O ponto é a gente guardar essas informações e preservar a pessoa. Pense numa coisa. Se aquilo que a pessoa fala para você escapar, ela nunca mais vai se abrir. Nem para ela, nem para você e nem para ninguém. E isso é algo terrível. Porque você não vai conseguir tratar. Nem você e nem outra pessoa. Então, esse ponto aqui, isso vai ser tratado no curso, tá? Isso vai ser tratado no curso. O ponto é, o conselheiro tem que ser alguém que sabe guardar segredo. Vai falar. Qual é, pai? Também tem esse, né? Mas não é essa ainda, não. Eu tô com a mente bem lá para trás, né? Não me lembro nem da expressão. Bom, continuando aqui. E aqui está o que a gente estava falando. Ó. As pessoas não se sentem seguras por expor suas vulnerabilidades.
carregam culpas antigas, sem nem saber como lidar com elas, confundem sofrimento emocional com falta de fé, vivem aprisionadas por padrões destrutivos de comportamento, sentem-se solitárias mesmo dentro da comunidade cristã. Eu queria só comentar aqui, carregam culpas antigas sem saber como lidar com elas. Isso não é um estudo, tá? Que eu vou dizer agora. É apenas uma percepção que eu tive. Isso não é estudo, não é pesquisa, nada disso. É uma percepção que eu tive. Todas as pessoas que eu convivi e que tinham depressão, elas carregavam uma culpa. Só que não necessariamente essa culpa era algo que elas haviam feito. Às vezes era uma culpa que alguém havia imposto a elas. E aí elas não conseguiam lidar, não sabiam como lidar com essa culpa. Como eu disse, não é estudo, não é pesquisa, é uma percepção que eu tive. Que essas pessoas elas estavam lidando com algum tipo de culpa. Certo? Como eu disse, é uma percepção, não tem nenhum fundamento científico. E só para, enquanto o microfone liga aqui, né, por exemplo, eu já lidei com uma pessoa que ela tinha sido abusada quando era criança e ela se sentia culpada por ter sido abusada. Pode falar, Ivan. Anderson, eu fico assim preocupado com esse último item que fala sendo-se solitárias mesmo dentro da comunidade cristã. E isso infelizmente, é uma realidade dentro da igreja. Eu conheço pessoas cristãs que vivem essa solidão, não tem confiança na liderança, irmãos maduros, ou seja, vive essa vida solitária. E isso para mim é preocupante, esse último item, infelizmente. Você sabe qual é o grupo dentro da igreja que mais se sente só? Alguém arrisca? Os pastores. Os que mais se sentem só. Primeiro porque você não pode abrir seu pecado. Se você tem uma dificuldade, não é? Eu até converso muito isso com o Ivan, né? Eu converso muito isso com o Ivan. Eu disse, Ivan, não demora muito não, eu vim lá em casa que a gente conversa que só, né, Ivan? Mas os pastores sentem só. É uns que mais se sentem. Foi falado aí, esse daí, não era não. Pode falar. Microfone. Calma. Demora um pouco para ligar. Oi. Demora muito, né? É. Eu pensei que eu era menos rápido que ele. Tem um pastor amigo meu que, você sabe até quem é, ele sempre vem conversar comigo aqui porque ele disse que a maior dificuldade que ele tem é exatamente essa, de conversar com alguém, nas dificuldades dele. E ele disse, toda a vida que eu venho conversar contigo, eu solto tudo e depois tu ainda ora comigo. É a melhor parte. Recentemente ele esteve aqui comigo, a gente passou quase 3 horas conversando. Mas é isso mesmo. Vamos lá, continuar. Então, ao criarmos o Ministério de Aconselhamento, estamos respondendo ao chamado de cuidar das ovelhas, promover o discipulado em profundidade e oferecer acolhimento com verdade e graça. É importante ressaltar que esse ministério não substitui o pastoreio, mas o complementa com um olhar mais focado e cuidado contínuo e individualizado, fortalecendo a comunhão e promovendo a maturidade espiritual. Isso é importante, porque imagina, deixa eu usar uma congregação maior como centro. Quantos membros tem Fortaleza? 186. Tu consegue visitar todos, né, na semana? Num ano você não consegue. E ainda tem um detalhe. Né? A nossa congregação aqui, ela tem aproximadamente 37, 38 irmãos. Aí, vamos supor, um entrou em crise a semana. Aí você vai lá. Aí, tá bem.
Aí você vai para o outro. Na semana seguinte, o outro já está em crise de novo. Como que dá conta? A não ser que você tenha uma equipe para fazer isso. Você consegue perceber a importância do ministério de aconselhamento? Ele não está substituindo o pastoreio, ele está ajudando no pastoreio. Porque não tem como. Você não consegue dar conta. É impossível. É impossível. Pode passar. 5 princípios norteadores. A Bíblia no centro, a palavra como fonte, bússola e ferramenta de cura, graça e verdade, abordagem equilibrada que confronta o pecado com amor, processo e paciência, a transformação é uma jornada e não um evento, cuidado ético e sigiloso, respeito pela vulnerabilidade do outro, capacitação contínua, conselheiros sempre em processo de formação espiritual. Os 2 primeiros eu já falei bastante. O terceiro, eu quero me deter um pouco aqui. Porque o processo de aconselhamento não é igual à varinha do Harry Potter. Que você gira e pronto. É um processo. E nesse processo, o teu aconselhado, pode ter certeza, vai cair algumas vezes. E você vai dizer, mas de novo, mano. É um processo, é um caminhar. Não é um estalar de dedos. E mais uma coisa super importante. Quando um conselheiro tiver com um aconselhado e ele cair, né, vamos dizer assim, mais de uma vez, ou ele não conseguir enxergar qual é o real problema dele, você não vai ser diretivo no sentido de dizer o que ele tem que fazer. Você não vai dar ordens para ele. Não, esse não é o seu papel. Principalmente se você não tiver amparado na Bíblia. Quem for um conselheiro dentro do ministério de aconselhamento vai estar ali para fazer a pessoa enxergar com os próprios olhos onde está o problema. E não você fazer com que ela te obedeça. O conselheiro não será um dono do aconselhado. Ele não vai ser o pai do aconselhado, nem o responsável pelo aconselhado. Ele vai estar ali para auxiliar esse aconselhado no processo de cura espiritual. Exatamente. Né? Ele não é teu escravo. E isso que a Stephanie falou é importante, porque isso é uma tentação para o conselheiro. Você vai ser tentado a controlar a vida da pessoa. Mas lembre-se, a ovelha não é sua. A ovelha não é sua. A palavra que ela tem que obedecer é a do pastor e não a sua. Você é ovelha também. Certo? Você não é, isso aqui é muito importante, você não é o dono dela. E se chegar nesse estágio de você aconselhar e a pessoa continuar insistindo e você ver que não está conseguindo manejar aquela situação, procure o pastor. Não tente resolver todas essas questões depois que você já tentou tudo. Não continue tentando. Procure a ajuda do pastor, ou do pastor Anderson, ou do pastor Nacélio. A gente não está aqui para substituir eles. Em um caso grave, que você já tentou de tudo, busque a ajuda de quem sabe mais do que você. E do pastor Adailson. Amém? Levantou a mão? Não? Tá certo. Sim, aí esse último detalhe aqui é importante, tá? Contínua capacitação, né, dos conselheiros. A gente até tinha conversado que a gente vai estar promovendo encontros dos conselheiros e fazendo uma espécie de reciclagem com os conselheiros. Até para a gente saber como é que está indo, né? Se estão se saindo bem, se precisam de ajuda. Enfim, a gente vai estar fazendo essa reciclagem com os conselheiros. Vai ter essa contínua capacitação dos conselheiros, né? Vocês não vão ser preparados e vão para a guerra, joga na fogueira. Né? Vocês não estarão sozinhos, né? A gente vai estar sempre juntos
nessa caminhada. Pode passar. Público-alvo. Quem é o público-alvo do Ministério de Aconselhamento? Do curso do Ministério. Sim. Certo. Conselheiros em formação, membros que se sentem chamados para cuidar, ouvir e orientar biblicamente e que serão treinados para exercer esse papel com zelo e responsabilidade. Esses primeiros serão os que farão o curso. Então, o público-alvo do ministério, primeiro, é aqueles que farão o curso. São aqueles que serão conselheiros. E, em segundo lugar, o público-alvo do ministério, os aconselhados. Pessoas da igreja que enfrentam sofrimento emocional, crises espirituais ou padrões pecaminosos recorrentes e desejam trilhar um caminho de cura à luz da palavra. Os aconselhados, eles podem um dia se tornar conselheiros. Né? Esse é o objetivo. Microfone. Pega esse aqui da frente, está mais perto. Mas assim, enquanto o Natan liga, né, a gente sabe que tem pessoas aqui que as pessoas já procuram para conversar, sim ou não? Então, é justamente capacitar esses que já têm essa predisposição e que já são chamados por Deus. Só um rápido comentário sobre essa questão do público-alvo, é que lembrado que o conselheiro também faz parte do público-alvo também, que nada melhor do que dar o exemplo, não só de aconselhando a outros irmãos que estão nessa situação de sofrimento, nesse estado de estar ferido, como a gente também, nesse momento de sobrecarga, está buscando o aconselhamento de outro irmão para assim também dar o exemplo, porque às vezes muito acontece disso, de um irmão tá aconselhando um, aí vai para outro, vai mais um, e acaba ele mesmo desanimando no serviço desse ministério porque não está buscando o apoio de um irmão que sabe mais e que pode ajudar ele no trabalho. Isso é importante porque, às vezes, o conselheiro, né, ele pode achar que se ele procurar ajuda, ele está sendo rebaixado. E não tem esse negócio de rebaixado aqui. Todo mundo está aqui para se ajudar. Pode falar, Odécio. Anderson, acho que na composição desse ministério é importante pensar nas características da igreja, tipo jovens, terceira idade, casados, mulheres, homens. Então, assim, ser um grupo eclético que alcance essas particularidades da igreja, né? Cada grupo da igreja, digamos assim. Sim, com certeza. Sim, é o que o Natanael falou. Alguém mais levantou a mão ou foi impressão minha? Não, né? Tu ia falar, Stefan? Não? Tô ficando maluco. Tô precisando de aconselhamento. Começa assim, né? Depois. Passa. Com a criação do Ministério de Aconselhamento, esperamos ter os seguintes resultados: formar uma equipe preparada para ouvir, aconselhar, discipular com segurança, estabelecer um ambiente de confiança e acolhimento na igreja, crescer espiritualmente, emocionalmente e a relação dos membros uns com os outros, fortalecer os vínculos dentro do corpo de Cristo, reduzir a sobrecarga pastoral com divisão saudável de tarefas de cuidado, transformar vidas a partir da confrontação bíblica e do poder restaurador do Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Pode passar. Importante. O aconselhamento bíblico se trata do cuidado intencional e relacional de uma pessoa que aplica a verdade da palavra de Deus às lutas da vida real. Isso é muito importante, né? Essa questão da intencionalidade. Em outras palavras, a gente precisa querer exercer esse ministério. Precisamos ter a intenção mesmo de tratar pessoas. Isso é fundamental.
né? A gente não está fazendo um favor, a gente está trabalhando para Deus nessa área que Ele nos chamou. Nós temos que ter essa intencionalidade. Esse cuidado é movido por compaixão, sustentado pela graça e fundamentado na suficiência das Escrituras. Ele parte da compreensão de que o coração humano é profundamente afetado pelo pecado e seus pensamentos, emoções, desejos, motivações e comportamentos, e que somente o Evangelho tem poder real para restaurar a integridade do ser. O aconselhamento bíblico não é uma terapia cristianizada. Ele é discipulado focado na restauração do coração humano à luz da palavra de Deus. É uma forma de amar o próximo como Cristo amou, com verdade, misericórdia e o objetivo de conduzir à maturidade espiritual. Tudo isso a gente já tem falado aqui desde o começo. O pecado afetou profundamente o ser humano e só o Evangelho pode sarar essa ferida. Só ele pode curar essa doença chamada pecado. Nós temos pouquíssimas noções do quanto o pecado ele foi devastador. Uma vez alguém disse assim: você já viu aquela foto da bomba de Hiroshima e Nagasaki? Já viu? Aquele cogumelozão explodindo? Aí alguém disse que o pecado tem a força de 1000 bombas daquela. Porque de fato ele tem mesmo. Aquela bomba ela só destrói aquilo que é material. O pecado destrói até as coisas espirituais. E nós temos que ter essa noção. E só o Evangelho pode curar essa ferida. Também é importante sabermos o que o conselheiro bíblico não é, para compreendermos plenamente o que ele é. O aconselhamento bíblico não é substituto do pastoreio, a gente já até falou sobre isso, mas uma extensão prática e relacional do cuidado bíblico. Não é aconselhamento psicológico com linguagem cristã, é um processo espiritual e não clínico. Não é correção moralista, mas restauração pela graça, com verdade e amor. Não é apenas consolar, mas confrontar, instruir, encorajar à luz da Escritura. Não é um evento pontual, mas uma jornada de transformação contínua e dependente de Deus. O aconselhamento bíblico é isso aí. Ele não é essas coisas, não é pontual, não é nada disso aqui. O aconselhamento bíblico é você restaurar alguém pela verdade, é você conduzir alguém em direção a Deus, é você restaurar alguém à imagem e semelhança de Cristo. Tudo isso pela palavra de Deus, mediante o Evangelho. Os pilares, a suficiência da Escritura, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O coração do conselheiro bíblico é a certeza de que a palavra de Deus é suficiente para lidar com os desafios do ser humano. E isso é importante. O conselheiro, ele tem que ter no coração a certeza de que a palavra de Deus é suficiente. Senão você vai estar passando um remédio que você não acredita. Eu vou até receitar isso aqui, mas eu não sei se vai funcionar não. Toma lá. Você tomaria? Claro que não. Ou você passa a certeza de que a palavra de Deus funciona, ela é real, ou ninguém vai tomar. Ninguém vai aceitar. Né? A pessoa toma isso, se não matar, aleja. Quem é o maluco? Ou a gente tem essa convicção, ou nós não iremos conseguir passar para ninguém isso. Onde parei? Seria interessante se eu estivesse vendo onde é que está o isso significa. Achei. Isso significa que os problemas da alma, os conflitos do coração, os dilemas morais e emocionais podem e devem ser abordados pela luz da Escritura, enquanto a psicologia secular
parte de modelos humanos para explicar o comportamento, o aconselhamento bíblico, parte da verdade revelada por Deus sobre o ser humano, sua criação, sua queda, sua redenção e sua restauração. Então, o aconselhamento bíblico, ele vai ter como base o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Você sabe o que é uma cosmovisão? Cosmo, mundo. Visão, a maneira como você enxerga o mundo. Então, a nossa cosmovisão, né, a cosmovisão seria uma lente através da qual você enxerga as coisas. Né, quem usa óculos sabe que para você ver melhor, você tem que ter aquela lente, né? Então, a cosmovisão seria a visão como você, através da qual você enxerga o mundo. E a nossa cosmovisão é cristã. Então, a maneira como a gente enxerga o mundo é através das lentes do cristianismo. Então, alguém que diz, olha, fulano de tal, ele tem esse problema porque Elza disse. Aí, a nossa cosmovisão diz que a raiz do problema é o pecado. Porque a cosmovisão é a cristã. Deu para entender? Então, a nossa cosmovisão é queda, redenção, criação, queda, redenção, restauração. Essa é a nossa cosmovisão. Né? Uma vez alguém perguntou por que o ser humano era tão mau e se Deus existia, por que ele tinha criado um ser humano tão mau? Na verdade, Deus não criou o ser humano mau. Só que veio a criação e logo em seguida a queda. E a queda tornou ele mau. Então a nossa cosmovisão é criação, queda, redenção, consumação. Já veio a criação, já veio a queda, já veio a redenção. Só está faltando a consumação. Quando acontecerá? Na volta do Senhor. Você está esperando? Glória a Deus. Cristocentrismo. Já estou com... Que susto, meu Deus. Bota um em cima da outra. Bota um em cima da outra que ela não abre. Essas cadeiras, elas são muito moles, aí elas abrem. Graças a Deus. Mas que susto. Fui falar da volta de Cristo, ó, a trombeta soou. Vamos lá. Cristocentrismo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o centro do aconselhamento. É óbvio, né? Nós iremos aconselhar para que a pessoa se torne a imagem de Cristo, um discípulo de Cristo. Então, Cristo é o exemplo perfeito de obediência, ele é o modelo de compaixão e verdade, a fonte de transformação real, ele é o alvo do nosso crescimento. O aconselhamento bíblico não busca apenas resolver problemas, mas visa formar o caráter de Cristo na vida do aconselhado, por meio de arrependimento, fé e obediência. Continua. Vai passar. O pecado como a raiz do sofrimento humano, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O sofrimento humano tem muitas expressões emocionais, físicas, relacionais, mas sua raiz última está no pecado. O sofrimento, né, seja emocional, físico e relacional, ele é sintoma. Sintoma daquilo que causa essas coisas. E a raiz de tudo isso é o pecado. E é por isso que para a gente tratar isso, se a raiz é o pecado, só há uma maneira. A palavra de Deus pelo Evangelho. Isso, tratar a causa. Né? Você, por exemplo, você está com febre, aí você toma um remédio para a febre, né? Ela passa, não passa? Mas aí ela volta. Até que você trate o que está causando a febre. Então, o sofrimento é apenas sintoma. Nós temos que tratar a causa. Ok? Mas a sua raiz última é o pecado que corrompeu
a criação e afetou profundamente a alma humana. Isso não significa que todo sofrimento é resultado de um pecado pessoal, mas que todo sofrimento existe por vivermos em um mundo caído. O aconselhamento bíblico parte do diagnóstico correto. O pecado é a raiz, o evangelho é a resposta. O sofrimento, ele nem sempre vai ser resultado de um pecado pessoal, mas ele pode ser. E ele pode ser resultado de um pecado de outra pessoa em relação àquela. Ok? Então, alguém que, por exemplo, abusa uma pessoa, o pecado não é do abusado, mas ele está sofrendo o pecado que alguém fez com ele. Deu para entender, não é? Então, o sofrimento tem como causa o pecado. Características: centralizado nas Escrituras, saturado de oração. E isso é muito importante, né? Como a gente já falou, nós não iremos clinicar. Então, se nós estamos reunidos com um irmão para tratarmos e aconselharmos ele, nós temos que começar e terminar com o quê? Com oração. Porque são dois cristãos ali que estão tentando resolver o problema um do outro ou está tentando direcionar, discipular o outro. E isso precisa de oração. Conduzido com humildade e temor, é focado na glória de Deus e não apenas no bem-estar imediato. E isso é engraçado, né? Porque, imagine o seguinte. Pense comigo. Um alcoólatra, presta atenção, que deixou de beber, ele está melhor? Não? Sim. É suficiente? Não. Porque o que precisa ser tratado é o que causou isso para que ele se tornasse um alcoólatra. Então, não é suficiente ele melhorar. Entende? Não é suficiente. Ele tem que ser curado, tratado, sarado. Na raiz do problema. É focado na glória de Deus e não apenas no bem-estar imediato. É realizado com paciência, graça e perseverança. É acompanhado por um desejo genuíno de ver Cristo sendo formado no outro. Olha, isso é muito legal. Né? Vou vender meu peixe agora aqui. Você assistiu a entrevista com o Felipe? Se inscreva no meu canal. Uma das coisas que mais me deixa feliz quando eu vejo o Felipe é ter participado do crescimento dele, espiritualmente falando. Isso não tem preço. Não tem preço. Você vê uma pessoa que não queria nada com Deus e você ali, ó, tratou, acompanhou, e aí você vê ela agora tratando outros. É demais. É gratificante. E esse é o objetivo. Né? A gente forma conselheiros e vê esses conselheiros atuando, formando outros conselheiros. Uhum. Amém. Amém. Uhum. 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 Amém. Amém. O ministério de aconselhamento é muito mais do que um ministério de crise. O aconselhamento bíblico é discipulado, individualizado e intensivo. Ele conecta doutrina à vida, fé à obediência, esperança à vida prática, à vida diária. O conselheiro bíblico é um servo, um intercessor, um guia
que aponta para Jesus, sempre para Jesus e nunca para si mesmo. É incrível, eu já falei isso desde o começo. A gente tem dificuldade de associar a doutrina à vida comum, né? Mas olha, abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tomara que eu tenha lembrado da referência certa. 1 Pedro 1,3. O que é que diz aí? Hã? 1,3. Vocês entenderam aí? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Baseado em quê? Na ressurreição. Ele está dizendo que a nossa viva esperança é a ressurreição. Só que a gente tem dificuldade de viver isso. Primeiro porque a gente é imediatista, né? E aí a nossa esperança sempre está nas coisas daqui. Mas a nossa esperança viva, como ele está colocando aí, é a ressurreição. Mas a gente não consegue aplicar isso ao dia a dia. Você está entendendo? E é isso que a gente precisa ensinar e passar. Como conselheiro. Aplicar a doutrina da ressurreição ao dia a dia. Para que elas possam ter esperança nisso. Quantos slides faltam aí, Rebeca? Esse aqui é o último. Em suma, o conselheiro bíblico é mais do que ouvir com empatia ou oferecer conselhos bem-intencionados. É aplicar a verdade eterna de Deus a almas cansadas, quebradas, feridas ou rebeldes. É um ministério profundamente espiritual que exige zelo, santidade, dependência do Espírito Santo e firmeza na palavra. É ser ponte entre o sofrimento e a restauração, entre o pecado e o arrependimento, entre a dúvida e a fé. Tudo isso pela verdade que liberta e para a glória de Deus. O último slide, eu coloquei aí um QR Code, para vocês se inscreverem. A gente vai liberar o link para vocês estarem se inscrevendo. Né? A gente vai fazer logo um grupo, Stephanie, já hoje, né? Pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse link nos grupos das igrejas. Tá? E aí, pelo link, você se inscreve. Todos entenderam o que é o Ministério de Aconselhamento? Não. Não tem limite. Quem tem limite é município, né? Não temos o limite. O horário vai ser às 19. Toda segunda, às 19, de 19 às 21. Mas não vai até 21 não, tá? Mas esse é o horário, tá bom? Então, vai ser presencial. Então, iremos colocar o link para você se inscrever. E aí, nós já queremos começar segunda-feira que vem. Mas para isso, tem que ter gente. Tem que ter pessoas inscritas. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Quem tiver realmente interesse em participar desse curso,
Pensem bem, analisem, não façam essa escolha por emoção. É uma responsabilidade muito grande. Você não vai poder parar na metade, quando você estiver aconselhando alguém e desistir. Então, assim, pensem bem, é um trabalho árduo, vai exigir de você muita oração, muita leitura, muita preparação espiritual, emocional também. Você vai ter que estar disposto a ouvir muitas coisas que podem te afetar e te causar sofrimento também. Então, assim, pensem bem, analisem, porque depois que vocês colocarem a mão no arado, eu espero que vocês não voltem atrás. É um ministério de suma importância para a igreja. Muitas pessoas sofrem dentro da nossa congregação e vão contar com a nossa ajuda. E caso vocês comecem, terminem o curso, estejam desse ministério e comecem a aconselhar, não se preocupem, serão acompanhados pelo pastor, vocês vão ter a quem recorrer e pedir ajuda. Mas é importante que vocês entendam a importância desse curso. Vai ter prova, vai ter teste de conhecimento, vai ter chamado, vai ter frequência, vai ter um mínimo de frequência, né, necessário para você receber o seu certificado. Não é oba-oba, não é brincadeira. A gente não está aqui para perder tempo, a gente está aqui para preparar as pessoas que realmente sentem que tem esse chamado para trabalhar com aconselhamento. Então, pensem antes de fazer a inscrição. Ah, Stephanie, todo mundo que se inscrever vai participar? Tem alguns critérios que a gente tem que levar em consideração. Pessoas jovens demais, que ainda não têm maturidade, talvez não seja o mais apropriado. Então, assim, pessoas que não têm uma constância na leitura da Bíblia, que está na fé há muitos anos, mas que não tem aquele conhecimento bíblico, ou ela vai se esforçar para ter, ou é melhor ela não fazer parte. Então, assim, analisem quem são vocês hoje dentro da igreja e se vocês realmente vão contribuir com esse ministério. Tá? A gente está preferindo ter qualidade à quantidade, mas vocês têm que ter consciência disso também. É importantíssimo isso, né? Saibam, vai ter muita leitura. Não é um curso... Enfim, vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que estudar. Né? A gente até fez essa reunião e decidimos que ia ter, sim, um processo de avaliação. A gente precisa saber se vocês estão absorvendo o conteúdo. Então, é por isso que a gente vai fazer essas avaliações, certo? Mas, primeiramente, orem. Orem. Né? Saibam se, de fato, é isso que vocês querem. Se é isso que vocês pretendem fazer. Agora, a igreja precisa de conselheiros. A igreja precisa. Né? Nós precisamos ajudar uns aos outros. Sobre essa questão de absorver, a gente vai falar muito disso também no curso, mas é muito importante vocês não serem esponjas. Se vocês absorverem todos os problemas que vierem para vocês, vocês vão ficar doentes. É claro que a gente tem que ter um mínimo de empatia, mas você não pode absorver tudo que vem. Senão você adoece. Né? Eu não sei contar vocês, assim, quem já aconselha, né? Mas eu tô tão acostumado a ver gente chorando, já não sinto mais nada. Mas você tem que ter empatia. Você tem que saber que aquela pessoa está sentindo uma dor. E mesmo que você não esteja sentindo, mas você tem que saber o que aquilo significa. É. Uhum. Exato. Nós iremos orar para encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Rapaz, eu gosto é assim. As aulas não se provavelmente não.
né? Então é o seguinte, nós vamos encerrar agora, vamos orar e vai ter aí um coffee break, que chama, é? Palavra chique para merenda, né? Nós somos cearenses, né? As aulas serão aqui no prédio, tá? Ainda dependendo da quantidade de pessoas, iremos fazer na salinha aqui do ar-condicionado. Caso tenha muita gente, a gente vai fazer aqui mesmo. Mas provavelmente vai ser... Sim, mas vai ter as avaliações, né? Você está falando assistir como ouvinte, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos orar.